A renúncia à presidência da Câmara teve repercussão imediata. Parlamentares denunciaram que esse movimento de Cunha seria uma manobra para adiar o processo de cassação do mandato. E Eduardo Cunha já conseguiu uma primeira medida favorável: o adiamento da votação do recurso dele na Comissão de Constituição e Justiça. A renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara não deveria parar o processo de cassação do mandato dele. O processo tem que seguir normalmente, como prevê o regimento da Câmara. Mas Cunha e aliados operam para que a renúncia seja retribuída com o perdão político para o acusado de mentir sobre contas na Suíça. Com a boa vontade do Palácio do Planalto, tentam trocar o ato de hoje por uma vitória na Comissão de Constituição e Justiça. E já deram o primeiro passo. Como parte do acordo, Cunha apresentou um novo pedido à Comissão de Constituição e Justiça, alegando que todo o processo no Conselho de Ética foi decidido com base no fato de ele ser presidente da Câmara. E agora que ele não tem mais o cargo, o processo, no argumento de Cunha, teria que ser refeito. O presidente da CCJ, Osmar Serralho, adiou a reunião da comissão de segunda para terça-feira. Na prática, a comissão pode decidir simplesmente devolver o caso para o Conselho de Ética. Os aliados fiéis negam manobra. A renúncia foi uma decisão pessoal e um gesto de grandeza do presidente. Não existe acordo. Existe efetivamente a argumentação. A argumentação, nós vamos manter os mesmos argumentos que estivemos até agora. O presidente do Conselho de Ética tomou sequencialmente decisões equivocadas com o objetivo de prejudicar o deputado Eduardo Cunha. A reação contra essa barganha política foi imediata. Líderes de vários partidos denunciaram as negociações e prometeram lutar para que a Câmara não seja mais uma vez vítima de manobras. Você não pode fazer uma barganha política ridícula, vergonhosa. É evidente que muitos já formaram a convicção de que Cunha tem que ser afastado da vida pública. Isso significa cassação de mandato, ato político do parlamento. Esse toma lá da cá, essa compensação, essa amenização de pena seria vergonhosa para o parlamento. Nós temos que repudiá-la desde já. Mas é uma jogada que está em curso, sem dúvida nenhuma. O líder da rede tenta recolher assinaturas de deputados para manter a reunião da Comissão de Constituição e Justiça na segunda-feira. A principal tarefa para a semana que vem é a cassação do deputado Eduardo Cunha. Não pararemos na renúncia dele à presidência. Ele está renunciando a uma presidência que ele já não tem, que ele já não exerce e para a qual ele já não voltaria. E tenta transformar essa sua derrota numa manobra para salvar o seu mandato. O líder do Democratas disse que a renúncia de Cunha não apaga os crimes cometidos por ele. Entendo que ele prestou um grande serviço ao país, nos livrando do governo do PT. Mas isso não é salvo-conduto para ele e em nenhum momento ficou estabelecido que a sua renúncia seria trocada pela sua absolvição. O líder do PPS criticou Cunha por impor à Câmara tanto desgaste. São manobras inaceitáveis. Não vamos aceitar nenhum tipo de manobra que vincule a manutenção do seu mandato. Daí a dizer que nós repudiamos e vamos combater firmemente qualquer tipo de acordo que leve a isso. O líder do PSDB também defendeu a cassação de Cunha. Quem acompanha a vida da Câmara dos Deputados viu o malabarismo, enfim, uma série de operações que eram feitas no Conselho de Ética, que foi demandando um tempo muito grande e retardou meses. Agora é aguardar a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, fazer a votação final e seguir para o plenário, onde haverá a deliberação que vai, enfim, acertar a perda do mandato do ex-presidente Eduardo Cunha. O vice-líder do PT fez duras críticas a Cunha. Ele entrará para a história, muito provavelmente, para não dizer certamente, como o pior presidente que a Câmara Federal já teve e o mais corrupto presidente que ocupou o assento de presidente da Câmara Federal do Brasil. Entre os deputados que defendem uma Câmara mais ética e transparente, há uma outra grande preocupação: evitar que Cunha tenha papel decisivo na escolha do próximo presidente da Casa. O presidente interino, Valdir Maranhão, marcou a eleição para quinta-feira que vem, mas em seguida os líderes anteciparam para terça. A avaliação na Câmara é de que Cunha não tem mais força para fazer seu sucessor, mas ainda teria poder para vetar candidatos governistas que não estejam alinhados com ele. Essa força de Cunha só seria anulada por desejo do Palácio do Planalto.
Mas, como sempre diz nesses casos, o presidente em exercício, Michel Temer, repete o discurso de que não vai se meter no que considera assuntos internos da Câmara. O governo não vai interferir e nem vai buscar contribuir para que tenhamos a candidatura A ou a candidatura B. O que o governo torce, obviamente, é que a base aliada, no entendimento interno, possa ter uma candidatura única. Senão, o governo vai respeitar a posição de cada candidato, de cada partido, na certeza de que isso não racha a base e isso não vai ter nenhuma interferência no compromisso que esses partidos têm com o governo. Hoje há pelo menos 8 deputados governistas que têm desejo de entrar na briga pela presidência da Câmara. Apenas um, Júlio Delgado, do PSB, é adversário político de Cunha. A oposição também pensa em lançar um candidato na disputa. A assessoria de Eduardo Cunha e o Palácio do Planalto não quiseram se manifestar sobre a denúncia de manobra para ajudar o deputado afastado.